dia a todos. Todos me escutam? Estou um pouquinho atrasado hoje. Givaldo, ok. Eu escuto. Carlos, bom dia. Bom dia, Gabi J. Doni. Carlos, bom dia, Zanin. Bom dia, Amanda. Bom dia, Fernando B. Olho da Mosca. Bom dia, pessoal. Desculpe o atraso. Hoje me atrasei um pouquinho. Mesmo acordando mais cedo, não deu para vencer a quantidade de notícias hoje que eu repassei, postei tudo lá na sala de imprensa, tem bastante coisa interessante. Áudio e vídeo excelente, beleza. Tá meio escurinho aqui, né? Tô mais ou menos vendo aqui a minha imagem tá travada para mim. Como a internet é boa, né? Eu transmito e Zerei Petro sim, tá? Zerei Petro. O Fernando B já me pergunta de cara, assim, na pedrada. Zerei Petro? Sim, zerei. Zerei e vou explicar por quê depois, quando chegar a hora. Mas muito do mercado que a gente viu ontem tem a ver com Petrobras, né? Porque o mercado ontem caiu quase 3%, mas o Petrobras caiu 9%, praticamente, né? Caiu 9%. Então, se Petrobras não tivesse caído 9%, tivesse caído mais ou menos o que os outros caíram, o mercado não tinha caído tanto, né? Mais ou menos essa lógica. E deixa eu ver se eu vejo aqui, tá aqui, ó. Então, já botando aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Porcaria. Tá aqui o jeito como fechou o índice ontem, tá? Índice não é Ibov, mas é um proxy muito próximo, né? Então, olha só. Nós perdemos esse patamar aqui, já abriu de gap para baixo, perdemos esse patamar interessantíssimo que não poderia ser perdido, em torno de 55.500. Por quê? Conforme eu vim explicando, esse é um patamar mais ou menos estatístico em que um grande player se posiciona, tanto na compra quanto na venda. E, obviamente, então, passando para baixo, passa a ter vantagem o player da venda. Inclusive, ontem, o estrangeiro abriu bastante contrato de venda. Abriu contrato de venda. Estão apostando, nesse momento, mais na venda. Não foi zeração de compra, foi abrir venda. Zeraram um pouquinho de compra, mas abriram mais venda. Ou seja, aquele ambiente otimista que víamos até então, parece que com o resultado de ontem, né, virou para baixo. Agora, o cenário em torno desse ponto aqui, ó, ele é um cenário de volatilidade, tá? Não pode se dizer que as coisas já estejam definidas. Até porque, vejam que aqui, ó, né, o patamar que a gente há horas estuda, essa lateralização aqui, ó, o preço ainda ficou dentro dela. Com uma ressalva. Esse dia aqui foi um dia de queda expressiva por conta de Petrobras. A gente sabe que Petrobras tem um peso muito grande no índice. Estamos escutando bem aí? O meu fone simplesmente... Eu não sei se a minha orelha está encolhendo, mas o meu fone cada vez entra menos na minha orelha. Ele tem aquela droga do buraco que a gente tem que enfiar dentro da rétia, dentro da orelha, e ele cada vez fica menos lá dentro. Vocês estão escutando bem? Tá, beleza. Porque ele fica meio pendurado, assim, fica meio... Enfim, o que eu quero dizer é que, deixa eu dar um zoom in aqui, para vocês terem mais uma ideia do que eu estava pensando, cá com os meus botões, que se não fosse a queda forte de Petrobras, o índice tinha vindo um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais dentro da lateralização. Ou seja, ainda dá margem, ainda dá espaço para que corrija um pouco mais.
sem perder a lateralização, sem perder um viés um pouquinho mais lateral e sem entrar nesse viés aqui um pouquinho mais negativo, que foi o nosso bear trap do começo de junho, tá? Um bear trap foi a armadilha do urso, né? O urso entrou vendido aqui, foi surpreendido por uma recuperação do mercado, que eu também não sei por que aconteceu. Sei que aconteceu, sei que ele tomou a curva, o vendido tomou a curva, e é isso que importa. Então esse é o cenário. Parece que o cenário está ruim, né? Mas se eu olhar por essa ótica, de repente ainda dá espaço para um pouco mais de correção, sem ainda perder o viés um pouquinho melhorzinho. Tá? Por que isso é importante? Porque eu sempre tenho que traçar cenários. E o que eu tenho lido ontem, e eu postei nas sessões de sala de imprensa, tem muita gente que já dá como favas contadas, que o índice agora é queda até os 45.600, até os 46, até os 49, sei lá onde. Já tem os relatórios circulando. O padrão que se repete desde não sei quando, que a média móvel de 13 cruzou a de 21, e que não sei o que no curto prazo ficaram mais pessimistas, etc, etc. Tudo bem, é a perspectiva deles. Agora eu estou trazendo aqui uma um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho diferente. Até porque, vendo como estão as coisas no além-mar, a China tá ruim, a gente sabe, né? Mas aqui, ó, freou. Ontem deu uma freadinha, né? O índice ficou aí, abriu para baixo, ameaçava ter um dia ruim e fechou ainda um pouquinho, logo acima desse limite aqui, né? Dessa acumulação. Por quê? Por causa da eterna esperança de estímulo, né? Mas enfim, saiu Leading Indicators na China. Bom dia, Renato. Saiu Leading Indicators com um leve incremento na expectativa, aí 1,1% de alta. Então, de repente, aí, né, fica o sinal. Saindo da China e indo para a Alemanha não, vamos ver a Espanha. Olhem que interessante. Olhem que interessante. Esse é o dado de hoje, tá? É o dia de hoje já que nós estamos vendo aqui. Pois os caras não tomaram mais um downgrade, 28 bancos ontem, né? E aí acontece o seguinte, com esse downgrade, a perspectiva de capital dos bancos ela fica deteriorada, ou seja, eles vão ter que vender ativos para conseguir melhorar o seu perfil de capital, né? O seu perfil de capital. E aí então os urubus de plantão já ficam sobrevoando na expectativa de ver o que esses bancos vão vender de seus patrimônios, né? Com certeza será ativos bons, né, para levantar capital, porque é isso que o downgrade implica, né, implica em precisar de mais capital para atender os requisitos de regras de Basileia, de regras de exposição a risco, etc, etc. Então é isso que acontece, é o famoso fire sale, é liquidação forçada, é queima de estoque, e aí então é azar de uns, né, azar dos bancos, sorte de outros que vão poder comprar ativos, né, em posse dos bancos com descontos bem convidativos. O que é interessante é o seguinte, que os juros ainda estão... Eu estou me incomodando com esse microfone. Está me aborrecendo. Os juros das dívidas continuam em alta, né? Para rolar dívida de curto prazo, em questão de pouco tempo, pouco mais de um mês, os juros que a Espanha paga praticamente triplicou. Apesar de todo esse cenário, o ambiente na Espanha parece que já esteve bem pior. Olhem aqui no começo de junho. Tá? Não é nada, o mercado lá já está pelo menos 10% acima do que esteve no começo de junho. Ou seja, comparativamente com o nosso mercado, se a gente acha que o foco da crise do mundo é a Europa, temos aí, quem sabe, uma importante divergência de alta, tá? Se você tem essa perspectiva, se você acha que a raiz dos problemas do mundo é a crise na Europa, saiba que lá
o ambiente, comparativamente, né, se eu comparo como está lá e como está aqui, lá parece que está com uma divergência de alta, né? Eu já tenho pelo menos aqui, ó, na Espanha, eu tenho posicionamento do mercado lá superior, né, ao que a gente tem aqui. Se nós fôssemos ver o Ibov agora, se nós fôssemos não, nós vamos ver o Ibov, tá aqui o Ibov. Olhem aqui, ó, como ele está bem mais abaixo, né, que o mercado da Espanha. E o DAX? O DAX também, mesma coisa, a gente já tinha revisado ele ontem, vamos ver mais um pouquinho, ó. Subiu e recuou um pouquinho. Quem sabe, né, não é um pivô de alta, mas ele teria que segurar. O DAX até está mais parecido com a gente, né, do que a Espanha. Mas enfim, são dados que a gente vai considerando, né, ao longo do tempo. A questão do Ibov, ontem ele teve, inclusive a bolsa parou, né, Givaldo? A bolsa parou, sim, falha técnica, falha grosseira, uma bolsa de merda, essa Bovespa é uma bolsa de merda, podre, é uma bolsa podre, que não quer concorrência, mas tudo que eu quero é concorrência, porque dia sim, outro também é falha, e aí deixa todo mundo assim no escuro, né? Foi ruim para todo mundo, foi ruim para mim, que queria zerar a Petrobras e não sabia a cotação. Então é um lixo de bolsa, é uma merda, essa bolsa é uma merda, e tem que mais é que ter concorrência sim. Pronto, desabafei. Agora, o que é mais interessante é que esse tipo de falha nunca acontece num dia pacato, né? Num dia normal, num dia que não tem nada importante. Não, é sempre nos dias que as pessoas mais parecem precisar. Então, tá aí a minha moção de desagravo para com a Bovespa. Bolsa de merda. Espero que esteja olhando esse call, presidente da Edemar Pinto, senhor Edemar Pinto. A sua bolsa é uma merda. Ponto. E a Petrobras é outra merda. Eu não queria falar dela, mas vou ter que falar. É uma merda. Bom, depois a gente fala no call de ativos. Por quê? O porquê disso, tá? Enfim. Vamos ver agora o nosso mercado ao vivo. Como está o pregão? Tchararam, tchararam, tchararam. O pregão está, está subindo 0,44 o Ibov. E Petrobras, está subindo 1,30 a Petro 3. Deixa eu só botar aqui. Que eu tô... Cadê? Cadê minha barra? Tá aqui, pronto, consegui. Então, nosso Ibov, nosso índice futuro já está ali. Estão me ouvindo bem? Sim. O nosso índice futuro está aqui. Eu tracei aqui abaixo, em linha grossa, cinza aqui, os novos índices, novas linhas de suporte, né? Eu teria uma aqui, ó. Sempre lembrando que essa parte do gráfico é de médio prazo, né? Médio prazo não, perdão. É de 60 minutos. É sempre uma via mais rápida, quer dizer, ou é 60, ou é 30, ou é 15, mas geralmente 60. E essa parte aqui seria o panorama, a perspectiva diária, né? Gráfico diário. Onde as mudanças ocorrem muito mais lentamente. Enfim, agora temos aqui nosso suporte maior e um pouquinho mais abaixo a última escorregadela. Aqui assim, ó. Tá aqui, ó. Tá? Vocês estão enxergando ali. Ainda teria um espacinho. Mas se bem que hoje ele já vai querer dar a curva, né? Já vai dando a curva aí. O dólar um pouquinho de alta aí, 2,07. Ontem o dólar subiu. Aliás, o dólar iniciou o pregão em queda, hein? Hoje. Leve queda. Ontem ele subiu. Apesar da queda da bolsa, ele subiu bem pouquinho, o Banco Central não fez nada, mais um dia. Os mercados americanos ontem caíram forte, e aí até eu queria mostrar isso aqui, que é uma estatística que eles gostam de fazer, que é o seguinte: o mercado lá, em tese, ainda está, por esse critério das médias móveis de 200 dias, em alta.
E quando tem uma queda forte de mais de 1,5% com espaço de 3 dias, quer dizer, cai forte, segura e cai forte, isso é uma condição um pouco específica. E agora, como eu não sou de decorar as coisas, não gosto, eu vou ler para vocês o que significa, tá? Então aí está, ó. O relatório. O relatório está aqui. Vou ler para vocês, tá? É muito incomum que esse tipo de coisa aconteça quando os mercados estão acima das médias de 200 dias. Desde 1950 ocorreu 10 vezes um padrão similar a esse, tá? Antes de 1950 era mais comum, particularmente entre os anos de 1929 e 1940. E os resultados verificados a partir disso foram variáveis, né? Foram mixed, né? De 1940 até 79 não ocorreu nenhuma vez esse tipo de padrão. Ocorreu 2 vezes, mas o SP500 estava abaixo da sua média móvel de 200 dias, ou seja, já estava no que eles classificam de um mercado de baixa. Desde 1979, a perspectiva de curto prazo para o SP, depois de eventos dessa magnitude, foi muito positiva. Depois de um padrão como esse que a gente verificou ontem, o SP ele repicou 9 das 10 vezes, tá? A única vez que não repicou, ele caiu 0,9%. A queda foi de 0,9%. Metade do tempo, as ações, né, os mercados caíram, voltaram a cair durante as próximas 2 semanas, né, um par de semanas. Mas no meio termo, né, que eles chamam de 3 meses, o SP desempenhou muito bem, perfeitamente, de fato, né, ele comenta aqui. 3 meses depois desse padrão, ele postou ganhos em 10, todas as vezes que ocorreu, tá aqui, ó. E a mediana de ganhos foi uma alta de 5,4%. Mais do que 2 vezes o resultado médio, né, o resultado usual, né, random, durante o mesmo período, né. Vejam que interessante. Agora, se a gente olha bem esse tipo de posicionamento, olha bem como foi, ó. O mercado caiu, o mercado fez um fundo mais fundo, o mercado fez um repique forte, como a gente tem visto na maioria dos ativos que a gente tem acompanhado, depois no call de ativos, e a gente vem explicando bem, né, o que provavelmente quer ver esse repique, e aí dá um movimento de sell-off de curto prazo, né, um movimento de queda de curto prazo, que nem sequer chega nesse último topo aqui, ó, muito menos no topo mais fundo. Então é ainda natural, segundo essa ótica, segundo essa análise pregressa, né, que é tão somente isso, uma análise pregressa. Não posso dizer que porque aconteceu 10 vezes vai acontecer de novo do mesmo jeito, mas enfim, para quem gosta do padrão e para quem gosta de analisar, né, a história como preditor para o futuro, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso, né, porque eu tenho mais aquela visão de xadrez, né, de tabuleiro de xadrez, mas é natural pensar que pudesse ter, como de fato mesmo o estudo mostra, né, durante as próximas 2 semanas, cai mais um pouquinho ainda, completa esse movimento de washout, de lavada, né, e dá espaço para, quem sabe, o surgimento da demanda, que já se mostrou aqui, ó. Aqui a demanda é praticamente inviável acreditar que a demanda não tenha surgido aqui, né? Dentro daquela perspectiva de balança entre demanda e oferta. Demanda quem quer comprar, oferta quem quer vender. Como essa perna aqui é muito mais alta que os repiques aqui, né? Que essa, eu imagino que a oferta aqui tenha sido em grande parte subjugada pela demanda.
É nisso que eu vou me basear. Então é natural que eu tenha mais de repente uma escorregadela aqui, mas se esse movimento foi de fato forte, ele deve mostrar que nos próximos tempos, né, quem sabe o viés não é de uma recuperação aí. Ponto. É só isso que eu tenho a ponderar sobre isso. A outra questão é que, de novo, semana passada a gente tinha falado sobre o ARMS Index, né, que é o resultado daquela divisão, né, é uma divisão, o ARMS Index, criado pelo Richard Arms, sem voz. Ah, não, é o GG Marcos perguntando para o Cantor. Tá, beleza. Achei que era eu que estava sem voz. Bom, o ARMS Index, com o dia de ontem, semana passada ele já tinha batido na quinta-feira, né, com o pregão da quinta-feira, ele tinha batido uma leitura de mais 3, o que é bem comum, quer dizer, um mercado extremamente sobrevendido no curto prazo. E ontem a leitura foi de mais 2, também diz respeito a um mercado sobrevendido. E o ARMS Index, o que ele tem a nos mostrar, não está aqui no gráfico, né? Ontem ele fechou acima de 2, e é a segunda vez nos últimos 3 dias, né? Desde 1950 isso aconteceu 9 vezes no SP500. O resultado de médio prazo, né, a partir desse evento, ele foi misturado, mixed, mas incrementou um mês após, com 7 das 9 vezes sendo positivas. 3 meses depois, 8 das 9 resultaram em mercado em alta, com uma média de ganhos de mais de 3,6%. Ou seja, para quem gosta da história como preditor para o futuro, uma queda como a gente viu recentemente no SP500, né, uma queda forte nos últimos dias, de curto prazo, pode, quem sabe, implicar em repique para daqui 3 meses. Tá? Repique interessante. Mas é apenas isso. O que acontece é que no dia a dia eu vou ter que adequar a minha estratégia, né, da maneira como as peças vão sendo posicionadas no tabuleiro. Outra coisa interessante que o mercado comenta, bom, aqui eu tomei lá, fiz a foto de um Bloomberg mostrando os juros da Espanha em alta, né? Os de 10 anos, que é mais mercado de médio termo, né? 6,70, já assim, mesmo com o downgrade dos bancos, né, ainda está 6,70, e antes do downgrade, desse último downgrade, chegou a estar mais de 7, semana passada, no ápice aí da crise. De certa forma, não deixa de ser aí, quem sabe, né, um viés positivo para o mercado. A outra coisa que está muito em voga aí é o Euro Summit, que acontece a partir de quinta-feira, na União Europeia, e assim, é já consenso, né? Não deve sair daí nenhuma medida de fato implementada, daquelas que o mercado espera, os Eurobonds, o não sei o que, o resgate total, a união bancária. Dali aparentemente não sai nada, tá? De concreto, de fato. Agora, eu não posso imaginar, como de fato eu não quero imaginar, e não sou só eu, inclusive é o George Soros que imagina, e ele deu anteontem, uma entrevista que já é célebre, podemos considerar como célebre, na Bloomberg, traçando o seu cenário para o futuro da Europa. E ele vê, ou ele antevê como única saída possível, e aí deve prevalecer a lógica em cima do negócio, né? Porque os caras se reúnem, faz 2 anos que se reúnem, faz 2 anos que eles conhecem o problema, que eles sabem que o problema existe, que eles sabem que só tende a piorar, etc, etc. E não é possível que não haja, não esteja havendo, em todo esse tempo, um menor, assim, um indício pequeno que seja de como as coisas podem ser resolvidas. E parece que há um consenso, inclusive o ministro das Finanças alemão, o Wolfgang Schäuble, ele também concorda que o futuro da Europa é o futuro de cada vez mais integração. União Europeia, quem sabe um banco central, um tesouro único,
um tesouro que tenha o poder sobre os tesouros soberanos de cada país, sobre a emissão de dívida, um tesouro que possa, inclusive, ter poder de veto sobre os programas orçamentários de todos os países. E nesse sentido, então, faz lógica pensar em eurobonds, tá? Faz lógica em pensar em união bancária. Faz lógica em pensar em, quem sabe, né, um ambiente utópico nos Estados Unidos da Europa. A integração, de fato, né? Mas não é agora, não é agora. No Euro Summit vai ser mais um ambiente de discussão, mas ninguém espera que seja, de fato, o momento em que esse tipo de coisa vai ser anunciado. Agora, se eu vou considerar que isso, de fato, já vai caindo no domínio público, né? Inclusive, se eu já estou imaginando isso, se eu já estou lendo isso, se eu já vou pensando isso, eu que sou um Zé Mané, um Zé Ninguém, então quem dirá os grandes investidores? Eles provavelmente já têm bem clara na cabeça deles como é que as coisas vão se desenhar, como é que as coisas vão acontecer, como é que o cenário vai sendo construído. E uma coisa que parece fato é que a Alemanha vai pagar a conta. Ponto. Ponto. Punto e basta. Vai pagar a conta. Isso é fato. Todo mundo sabe e não tem como fugir disso. Não tem. Simplesmente não tem. Daqui um pouco eu vou arrancar essa merda desse microfone daqui. Não tem como fugir disso. Tanto é que o mercado da Espanha, por exemplo, que é o foco aí do resgate, sobe muito mais que o da Alemanha. Porque a Alemanha, mais ou menos, vai caindo, mais cedo ou mais tarde, né? Vai caindo a ficha da realidade, né? Vai pagar a conta. E nada mais justo, se a gente for pensar, porque nos últimos 12, 15 anos, ela foi a grande beneficiária de toda a estruturação do euro, né? Um euro que é ainda um pouco mais fraco do que era o Deutsche Mark. Um euro que propiciou com que as exportações alemãs financiasse, né, a diminuição da sua dívida com relação ao PIB em detrimento do aumento de todos os outros países da periferia do euro. Durante esses 12 anos, todos os outros países da periferia do euro compraram produtos da Alemanha, né? Durante todos esses anos, a Alemanha vendeu para os outros países da periferia do euro. Então ela se beneficiou disso. E, inclusive, ela foi, lá no começo da década de 2000, como muito bem lembrado pelo excelente analista Richard da Nomura, uma coisa que pouca gente conseguiu reviver, relembrar, mas no começo da década de 2000, quando estourou a bolha da internet nos Estados Unidos, a Alemanha era o único país do euro que tinha alguma exposição, né, nessa bolha. Nos outros países ela era ou insignificante ou incipiente. Ou seja, quando o Banco Central Banco Central Europeu implementou uma política naquele tempo de afrouxamento monetário, ele efetivamente salvou só a Alemanha. E essa política, ela salvou a Alemanha e beneficiou, de certa forma, criou armadilha para todos esses países da periferia do euro, que os seus custos, né, de empréstimo tenham caído bastante. A moeda era forte, era o euro, então moeda forte com custo de captação baixo. O que acontece? Os países começaram a tomar empréstimo para investir neles mesmos, para alavancar consumo, etc, etc. Então eles caíram nessa armadilha que foi criada, né, ainda que inadvertidamente ou espontaneamente, ou sei lá como queiram pensar, pelo próprio Banco Central Europeu para salvar a Alemanha. Então, segundo a ótica do Richard Koch, nada mais justo que agora a Alemanha pague a conta. E já se fala aí em 2 trilhões de dólares, né? Pacote aí de até 2 trilhões de dólares que pudesse aí eventualmente surgir para resgatar todas as economias da periferia do euro. Enfim, considerações gerais sobre a perspectiva do mercado. Vamos botar aqui o nosso dólar.
Deixa eu ver se o meu magnífico programa carregou. O dólar, duvido muito, porque eu já conheço o meu eleitorado e eu já sei que esse programinha furreca. Não, até que carregou, dobrei minha língua. Dia 20, não carregou, dia 22, falta o dia 25. Então, vamos lá. Um momentinho, por gentileza. Resumos, carrega, o trabalho que já devia ter feito, programinha. Haja paciência para lidar com esse programa, um pior que o outro, mas o que eu vou fazer? Precisa deles. Então deixa só um pouquinho que ele vai atualizar, tá faltando a barra de ontem, mas o problema do dólar é o seguinte, né? Vocês já viram. Tá rompendo ali. Tá aí, ó, agora carregou. Rompendo, equiparando a máxima de ontem, que foi mais ou menos 2,076. Então vamos ver como é que o Banco Central se manifesta aí. Queria ver mexer no Itaú Trade. Bah, não quero. Sinceramente, Durano, não quero. Tá? Deixa eu só ver se o pessoal aqui... Será que não filma teoria da conspiração? Eu às vezes penso nisso, tá? Teoria da conspiração, essas falhas da bolsa. Nunca é num dia pacato, não, né? Das duas, uma. Ou realmente é teoria da conspiração, ou realmente como sempre costuma ser num dia movimentado, pode ser porque a porcaria da bolsa simplesmente não aguenta o fluxo de ordens, né? Como eventualmente deve estar acontecendo de fato. Ou seja, seria a prova cabal de que ela é uma merda mesmo, a bolsa é uma merda. E ouviu, presidente? Edemar Pinto, a sua bolsa é uma merda, eu quero mais que tenha concorrência. Bom, enfim, eu preciso dela, né? Não tenho como viver sem ela, assim como eu preciso dos meus programas. Cada qual tem sua falha e a gente tem que conviver, né? Petro já está 1,80 de alta, acima dos R$18. Va bene. Que mais eu queria mostrar aqui? Enfim, vendas do varejo na Itália. Um tombo memorável, maior tombo desde janeiro de 2001, e a confiança do consumidor, né, indo para as cucuias. Uma coisa, de certa forma, depende da outra, né? Aqui a Rodal de ontem, que eu queria mostrar, que já foi. Bom, e aqui muita notícia saiu, hein? Muita notícia. Dei uma revisada lá, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante, tá? De mais a mais, nosso índice futuro continua lá, dentro ainda daquela perspectiva da faixa lateral. Eu estou vendido em BOVA11 desde que entrou para dentro da faixa lateral de novo. Isso foi aqui assim. Isso foi aqui onde está meu cursor, naquele candle da quinta-feira, se não me falha a memória, dia 21, foi quinta-feira. Estou vendido. Aí então, vejam, estou ganhando uma boa grana aqui, né? Perdi na Petro, mas estou ganhando aqui. Então, noves fora, é mais ou menos assim que a gente faz o controle de risco, né? Faz o controle de risco. Noves fora, meio que alivia a perda que eu tive em Petrobras, né? Famosa curva, mais cedo ou mais tarde, acontece. Ok.
Pois é, Duran, né? O problema da bolsa, o Duran comentando ali, o Renato comentando, que quando trava assim, aí não pega os stops, né? Ficou tudo pendurado. Fica tudo pendurado, não pega stop. E infelizmente é assim. É assim. Bom, acho que era isso que eu tinha para comentar de mais relevante. Claro que a gente sempre esquece coisas. Para quem está iniciando aí, acompanhar aí para quem é novato aí no nosso call, lembrando que esse call ele sempre é complementável, deveria ser, com as coisas que são postadas no blog. É uma perspectiva de abertura para o índice, que eu sempre corro para postar antes das 9. Hoje foi às 8h59. O noticiário, que eu acho muito importante, eu faço parte de uma vertente dentro da análise técnica, que aliás eu acho que é bem restrita, que dá muita importância para o noticiário, porque a partir dele a gente consegue muitas vezes medir os ânimos dos traders, né, os ânimos do mercado, e a gente sabe que mercado tem uma parte preponderante, muito importante dele, que é feita em cima de sentimento, em cima de emoção, de emotividade, e o noticiário tem poder de inferir nisso. Então eu acho que as coisas se complementam, tá? Fiquem de olho no meu perfil no Guinvest. Deixa eu só botar aqui, ó, o link para pesquisa que o Guinvest está fazendo, para vocês decidirem o que ficaria melhor em termos de curso. Né, carga horária, dia da semana, quantos dias, etc, etc. Tá ali, votem, deem a sua opinião. É muita informação mesmo, Gaspa, é muita. Mas assim, ó, de vez em quando a gente consegue, claro que muita coisa até passa batido para mim mesmo, que eu também não dou conta. Mas às vezes a gente consegue pensar em sites muito interessantes, tá? E a maioria delas ainda é em inglês, né? Infelizmente, porque o noticiário que mais importa é o inglês, né? Em português, quando muito alguma coisa é traduzida, principalmente pela Reuters. E depois vem cair ali no G1, no portal Exame, no Valor, enfim. Mas eu acho que, assim, quando você tem um tempinho, vai lendo. Inclusive tem a seção de telégrafo, que é uma coisa, até uma seção um pouco mais dinâmica, que eu tento pinçar da agência Dow Jones alguns insights, e inclusive ali vai pipocando as taxas que vão sendo cobradas. Por exemplo, no juro da Espanha você já vai sabendo, né? Você posta algo como resuminho de cada fonte. Eu acho que o melhor resumo, eu tenho assim, ó, tudo isso aí que eu vou postando, eu tenho gravado para mim, tá, na íntegra. Aí o resumo eu acho que é o próprio título. Eu acho que serve como o próprio título. Muitas vezes o próprio título é o que o estudo quer dizer. Outras vezes não, é uma coisa um pouco mais elaborada e você teria que abrir o estudo para ver, tá? Mas não é a DVFN não, tá? Eu nem olho a DVFN, para falar a verdade. Nem olho. É assim, ó, é Reuters, é Bloomberg, é BBC, é The Guardian, é o El Mundo, que mais? É o Market News International, é o RTT, enfim, a agência Dow Jones, que mais? E tem as nacionais também, né? E vai indo. E também é coisa dos melhores blogs, dos melhores analistas, dos melhores economistas, assim, tudo que é mais interessante, tudo que vem sendo comentado, eu procuro capturar, tá? Procuro capturar, inclusive depois, a hora que eu quiser revisar, por exemplo, daria uma boa fonte de estudo. Essa é a intenção, tá? Essa é a intenção. E eu acho que as coisas todas se concatenam, se complementam. Agora, respeito quem diz que, olha, não quero saber nada disso, meu negócio é olhar o gráfico, meu negócio é ver se rompeu ou não rompeu. A minha única crítica enquanto a isso é que, pra mim, né, isso é pra mim, é que fica chato pra cacete, ficar olhando num gráficozinho, e aí ficar vendo, por exemplo, aqui, ó, nos 60 minutos, né, isolado do mundo, ficar vendo se vai romper ou não.
sem ter uma, digamos assim, uma perspectiva. Eu acho chato pra cacete. A outra coisa é o seguinte, ainda que eu quisesse me isolar, na semana passada, por exemplo, tinha Fed na quarta-feira. Como é que eu vou me isolar quando todo mundo à minha volta está comentando que tem Fed, cuidado com o Fed, que pode estourar para cima, pode estourar para baixo? Como é que eu vou me isolar? Eu simplesmente não consigo, é complicado. Então é melhor abraçar isso de uma vez, conviver com isso e aprender a filtrar. Aprender a filtrar. E é uma habilidade que a gente acaba desenvolvendo ao longo do tempo. Quem não tem agora, se começar a fazer, vai acabar desenvolvendo, e isso a gente pode discutir aqui, sem problema nenhum. Esse é um dos focos. Mas enfim, 40 minutos, nos estendemos um pouco. Vamos encerrar aqui o Call Panorama. Índice futuro, o Ibov já negativou, acaba de negativar. O que seria, não vejo nada aqui, as blue chips, bom, BBAS já cai 0,80, a 18,94, mas fora isso, as principais blue chips ainda estão positivas. Petro, Vale, OGX caiu em 60. Mas enfim, encerro agora e voltamos. O pessoal me avisando aí, tem só 21 respostas na enquete sobre os custos. Tem que ter mais, tá? Tem que ter mais. Então vamos lá, galera, vamos votar. Vamos votar. Tem pelo menos aí 56 pessoas assistindo. 56 menos 21, pelo menos 30 pessoas falta votar aí. Então vamos lá, galera. Vamos fazer o serviço de casa lá, tá? E eu encerro agora e volto daqui 30 segundinhos com o call de ativos. Tá ali o CSV, eu postei o link ali em cima. Percorre ali o chatzinho, tu vai ver ali, é o Survey, Monkey, Com, etc, etc. Tá? O Gaspa acabou de votar. Votar em quê? Pergunta o Machado. O Gui Invest quer saber qual o melhor horário para um curso, qual a carga horária, quantos dias por semana. Quer saber a opinião da maioria, como é que ficaria melhor. Tá? Tá ali o Duran, replicou ali o link. Beleza? Pô, você já fez? Obrigado. Valeu, galera. Tô saindo, volto aqui 30 segundos.